Olá pessoal do primeiro ano, hoje nós vamos começar a nossa aula de revisão dos vídeos que vocês já viram ao longo dessa semana que passou, né? Lembrando que nós estamos tendo problemas aí para continuar nossas aulas presenciais devido à epidemia do coronavírus. Então a alternativa que nós encontramos para trabalhar com vocês foi fazendo essas videoaulas e monitorando as atividades que vocês desenvolvem ao longo dos dias em que nós não estamos frequentando a escola. Então, nós vamos começar a estudar hoje um assunto extremamente importante no primeiro ano, que é um assunto que envolve mecânica do movimento. O nome desse assunto é cinemática, né? Então a cinemática ela vai estar associada ao movimento. Essa cinemática que nós iremos estudar hoje é a cinemática escalar, né? Porque existem dois tipos de cinemática, a vetorial e a escalar. A escalar ela vai tratar dos movimentos basicamente sem se preocupar com as causas desse movimento ou com as direções, né, em que esses movimentos são executados. Para nós basta apenas entender como funcionam esses movimentos e calcular a velocidade, velocidade descrita por um móvel, espaço percorrido e tempo gasto, por exemplo. E quando a gente estiver trabalhando com movimentos que a gente chama de movimentos uniformes acelerados, que envolve movimento uniforme variado, que envolve a existência de uma aceleração, aí nós vamos introduzir dentro desses três elementos, velocidade, espaço e tempo, também a aceleração. Certo? Hoje nós vamos tentar entender o movimento uniforme, que a gente chama de mu, né? Esse movimento uniforme ele tem uma característica extremamente importante, né? Que é a inexistência de uma aceleração, ou seja, quando a aceleração não existe é porque não há variação na velocidade. Isso significa dizer que o móvel está descrevendo uma trajetória, né, ao longo do tempo, né, com uma velocidade constante. Ou seja, a velocidade não varia, ela não muda. Então, se você está se movimentando a 50 km por hora, você começa o movimento com 50 km por hora e termina o movimento também com 50 km por hora. Tá certo? Então, nesse tipo de movimento, a gente diz que o movimento é uniforme porque não existe variação na velocidade, o que vai acarretar na inexistência de uma aceleração. Tá certo? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é, para a gente determinar o movimento, para a gente saber se um objeto está realmente em movimento ou não, a gente tem que ter um referencial, já que o movimento ele é relativo, né? Na física a gente entende como movimento relativo uma situação em que o objeto ele pode estar em movimento em relação a outro objeto e parado em relação a outro, né? Para a gente saber disso é preciso que a gente analise sob o ponto de vista de um referencial, né? Então, por exemplo, se eu tenho essa caneta, né, em relação a essa caneta, se eu colocar duas aqui num ponto, o que eu posso analisar uma em relação à outra é que as duas estão paradas. Não existe movimento entre as duas, certo? Mas a partir do momento que eu começo a movimentar essa caneta que está na minha mão direita em direção à minha caneta que está na mão esquerda, eu percebo que há uma variação na distância entre essas canetas. Ou seja, eu começo a aproximar uma da outra e depois eu começo a afastar. Então, se eu relaciono, se eu estou olhando aqui, sou o terceiro elemento olhando esses dois objetos, eu percebo que esse objeto azul está em movimento em relação a esse objeto preto. Tá certo? Então, eu estou usando esse objeto preto como um referencial para analisar o comportamento desse objeto aqui. Tá certo? Todas as vezes que eu faço isso, eu digo que esse objeto que eu uso como parâmetro é um referencial. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes um objeto pode estar em movimento em relação a você e pode estar parado, né? A gente pode fazer vários exemplos. Por exemplo, a Terra em relação ao Sol, ela está em movimento, né? A Terra gasta 365 dias para dar um movimento, uma volta completa em torno do Sol. Então, em relação ao Sol, ela está em movimento. Não é verdade? Agora, se você estiver analisando a Terra em relação a mim, que estou aqui na Terra, em relação a mim, a Terra está o quê? Parada. Se você me analisa em relação ao Sol, em relação ao Sol eu estou em movimento. Entendeu? Se eu estou dentro de um ônibus, todas as pessoas que estão lá dentro desse ônibus comigo, que esse ônibus estando em movimento, também estarão em movimento. Tá certo? Desculpe, também estarão paradas ali em relação a mim, mas estarão em movimento em relação a uma pessoa que está fora do ônibus. Se o ônibus está lá passando na passarela ou passando numa estação de mudança de passageiro, né? Então o que acontece? Esse ônibus em relação a essa estação está em movimento.
mas as pessoas que estão dentro do ônibus estão paradas em relação a elas mesmas. Se elas olham para fora, elas estão em movimento em relação às pessoas que estão lá fora. Então perceba que o movimento é relativo, portanto, ele precisa sempre de um referencial para definir esse movimento. Tá certo? Para saber se você está parado ou se você está em movimento em relação a alguma coisa. Bom, o movimento uniforme é um movimento muito difícil de existir, mas ele é o mais simples de você calcular. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, não existe a aceleração. Portanto, para você calcular a velocidade, por exemplo, no movimento, basta você dividir o espaço que você está percorrendo pelo tempo que você gastou para percorrer esse espaço. Tá certo? Então, fácil você determinar o valor da velocidade. Lembrar que esse delta S significa variação de espaço. Esse delta T significa variação de tempo. Então significa dizer que eu posso fazer assim, ó. Eu posso dizer que o delta S vai ser o espaço final menos o espaço inicial. O que significa isso? Significa que se eu saio desse ponto, esse ponto é o espaço inicial. Se eu chego nesse ponto, esse ponto é o espaço final. Para eu saber qual é o valor do delta S, basta eu pegar aquele espaço final, que é o fim do meu movimento, subtrair desse espaço inicial, que é o início do meu movimento. Aí vai dar o meu delta S. A mesma coisa vale para o delta T. O delta T vai ser o quê? Vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Ou seja, eu conto aqui o tempo inicial do início do meu movimento, que geralmente é 0, e vou lá, conto o tempo final, ou seja, no final do meu movimento, que o tempo é diferente de 0. Subtraio o tempo final menos o tempo inicial e vou encontrar a minha variação de tempo. Certo? Então, essa expressão aqui, eu posso dar uma ajeitada nela, né? Posso tirar esse tempo inicial, que geralmente é 0, e posso dar uma consertada nessa equação e transformar essa equação numa outra equação que vai ser assim, ó. Se eu pegar esse V e disser que ele é S final menos S inicial sobre o tempo final, né? Eu vou chegar numa equação V vezes T igual a S final menos S inicial. Tá certo? Isso vai me levar na equação, depois que eu fizer essa continha aqui, vai ficar VT, né? VT, V vezes T é VT, igual ao S final, SF menos SI. Certo? Então, se eu quiser, por exemplo, trabalhar apenas com S, eu quiser saber quem é o S final, então eu posso trazer o S final para cá e levar o VT para lá. Então vai ficar assim, ó, trazendo o F final para cá. Ou trazendo o SI para cá. Vai ficar VT, aqui está menos, vai passar para cá mais quem? Mais SI igual ao S final. Ou seja, dando uma ajeitada nessa expressão aqui, eu vou ter uma expressão que vai ficar assim, ó. Vai ficar S, que é o S final, o espaço percorrido, né? Final vai ser S inicial mais a velocidade vezes o tempo. Esse S inicial você chama de S0. Lá no livro vai aparecer S0. Então essa expressão aqui que eu acabei de construir, ela é essa expressão aqui em cima. Essa expressão é essa expressão aqui. Tá certo? Então só existe essa condição para você calcular velocidade, espaço e tempo no movimento uniforme. Você não vai usar outra equação, só vai usar essa. Lembrar que a velocidade é uma grandeza vetorial, ou seja, você precisa determinar, além do valor modular, além do valor numérico, né, a direção e sentido dessa grandeza. O espaço e o tempo são grandezas escalares, só precisa do valor numérico e da unidade de medida, né, dessa grandeza. Então, velocidade, geralmente nós trabalhamos em metros por segundo, ou seja, quantos metros você percorre em um determinado segundo, né? Um determinado tempo, no caso dado em segundo, tá certo? Mas você também pode calcular, utilizar o chamado quilômetro por hora. E você pode converter um no outro, tá certo? Você pode trabalhar com metro por segundo, você também pode trabalhar com quilômetro por hora. Então, isso é a velocidade. O espaço, geralmente, se trabalha com metro. Mas como você pode trabalhar com quilômetro por hora a velocidade, também você pode trabalhar o espaço em quilômetro. Lembrando que se você tem 1000 metros, você tem 1 quilômetro. Tá certo? Então tem que saber fazer essa conversão.
E o tempo vai ser dado em segundo, mas também pode ser dado em hora, porque a velocidade também é dada em quilômetro por hora. Só você lembrar que se você tem 3.600 segundos, você tem uma hora. Tá certo? Ora, se você sabe dessas relações, você pode facilmente transformar metro por segundo em quilômetro por hora. Como é que você faz isso? Então, ó, se você tem metros por segundo e você quer transformar isso em quilômetros por hora, ou você quer transformar quilômetro por hora em metro por segundo, tem uma regrinha básica aqui que você pode fazer. Se você quiser transformar metro por segundo em quilômetro por hora, você vai multiplicar isso aqui por 3,6. Você multiplica o valor, quer transformar metro por segundo em quilômetro por hora, você multiplica o valor que tem metro por segundo por 3,6. Se você quiser transformar quilômetro por hora em metro por segundo, no lugar de você multiplicar, você vai dividir quilômetro por hora por 3,6. Tá certo? Então não precisa fazer regra de três. Você vai saber dessa transição aqui, dessa regra básica aqui, que você vai resolver todos os problemas de conversão de velocidade. Tá certo? Então metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Tá certo? Então isso é relativo ao movimento uniforme. Tudo bem?